Gente, mais uma vez estamos aqui no nosso Foco no Alvo e o convidado de hoje, né, é o nosso amigo Edgley. Ele é conselheiro tutelar aqui do município de Eusébio e a gente vai conversar um pouco hoje justamente sobre esse assunto, né? Espero que vocês gostem e antes de qualquer coisa eu já peço aqui a ajuda de vocês, compartilhando esse vídeo, comentando, se inscrevendo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá certo? A gente agradece muito. Então, a gente vai começar aqui esse bate-papo aqui, acredito que vai ser um bate-papo muito proveitoso, é um assunto que a gente precisa conhecer. Eu confesso para ti, Edgley, que sou um pouco desconhecedor do assunto. É um assunto bem pertinente, né? Um assunto bem pertinente que está aí. Boa noite, né, para todos. E o assunto ele é um assunto presente, né? Ele é um assunto presente que ainda desperta e traz muita curiosidade, certo? O Conselho Tutelar ele é visto por um lado da sociedade, né, como vilão, porém, né, o Conselho Tutelar ele é um órgão garantidor de direitos, né, certo? Então ele não é o vilão da história, né? Ele não é o vilão, ele é quem está ali para dar o suporte necessário. Eu acredito que exista um grande número de pessoas que só conhecem pelo nome. Isso. Né? Mas desconhece realmente os direitos, a função, né, que é exercida pelo Conselho Tutelar, não é isso? Possível. E o que te levou, Edgley, a concorrer a uma vaga para conselheiro tutelar? Léo, o que me motivou, né, a minha maior motivação é a luta, né? A luta pela causa, certo? A luta pelos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Hoje, a maioria das pessoas veem as crianças e os adolescentes de maneira inferior, certo? Tem pessoas que falam que as crianças têm dever, criança não tem dever, criança tem direitos, certo? E o que minimamente pode acontecer é que as próprias crianças, que é o que acontece, né, elas mesmas, como é que eu posso dizer? Elas mesmas tiram os seus direitos. O direito à educação, tem criança, tem adolescente hoje que não vai para a escola, não quer ir para a escola. Tô entendendo. Né? É o seu próprio violador. Certo? A escola, o direito à educação é um direito fundamental. Né? É um direito fundamental. E muitas vezes essas crianças e adolescentes são seus próprios violadores, por não quererem ter o acesso, né, à educação gratuita. E muitas vezes até apoiadas pelos próprios pais, né? Que também não incentiva, que não busca... Infelizmente, a parcela dos pais é a maior. né? Certo. Hoje um adolescente de 13 anos pode dizer que eu não quero ir para a escola e os pais simplesmente... lavar as mãos. eu não posso mais fazer nada. Pode fazer muita coisa, certo? As políticas públicas estão aí para isso, certo? Os equipamentos do município, que são muito atuantes, estão aí para isso e tudo se resolve. Mas abandonar não está em questão. Então, o que te motivou a entrar nesse ramo foi justamente essa necessidade. Essa necessidade. Já trabalhava, né, na área de educação, né, também? Eu passei um ano, né? Passei um ano ali no Projeto Formiguinha, na pessoa da dona Jucinete. Para mim é uma segunda mãe. E a tia Cidinha também me abraçaram ali naquele projeto e
fui muito feliz enquanto eu estive ali. Já adquiriu uma grande bagagem, né? Um grande conhecimento. É, verdade. Dona Jucinete é dona de um conhecimento que eu não tenho nem palavras para descrever, certo? Estamos nesse projeto há mais de 20 anos, né? Um projeto que começou voluntário e que hoje teve esse abraço, né, da prefeitura e graças a Deus se tornou, né, essa referência em educação infantil. Foi bom porque passou a conhecer de perto realmente a necessidade das crianças, né? Com certeza. Porque dentro de uma escola você vê de tudo, né? Tudo. Né? Tudo. E elas são muito atentas a tudo. Elas são muito antenadas, então, são muito preparadas. Quando eu falo de tudo, baseado no que a gente está conversando, eu estou falando de atitudes, né? Você consegue perceber algumas atitudes indiferentes para uma criança, para um adolescente, né? E você começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? Sim, com certeza. E o período esse processo da eleição, como é que tu analisa, cara, hoje? O processo de escolha, para mim, foi um processo muito difícil, porque uma eleição, certo? Um processo de escolha que não é obrigatório, certo? É muito difícil você motivar aquelas pessoas, entendeu? Incentivar a ir até a urna para dar votar, aquele voto. É, verdade. É realmente muito difícil. Porém, né, para mim, graças a Deus, eu tive uma adesão muito, muito expressiva, né, da população aqui da nossa comunidade. Graças a Deus, todos acreditaram no meu potencial, certo? É tanto que eu saí daqui, de dentro do Jabuti, já quase eleito, né? Eu fui o único candidato que tirou mais de 600 votos no bairro. Foi mesmo? Eu tirei 614 votos só aqui dentro do Jabuti. Fui muito, muito, muito bem representado. Graças a Deus. Legal. Tive sim o apoio, né? Tive apoio de muita gente. Eu não vou citar nomes para não ser... acabar esquecendo, né? Não ser injusto. Mas tanto de um lado quanto do outro, eu tive apoio, assim, de toda a comunidade, eu posso dizer. Esse candidato ganhou algum recurso financeiramente? Não. Trabalha mesmo só com a cara e a coragem. É. Eu pensei que o município... acaba com as despesas, não. Com alguma coisa, né? Não. Até porque a gente não é uma eleição que não requer recurso financeiro, entendeu? Não tem, tipo, você manda fazer um santinho ali, você não precisa fazer aquela, né, 50 mil santinhos, não. Entendeu? Eu trabalhei minha campanha toda com 5 mil santinhos. Foi. Entendeu? Então deu tudo certo, baratinho ali, graças a Deus deu tudo certo. Ei, Edgley, e o objetivo maior da função de ser conselheiro tutelar? Léo, o maior objetivo é garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Certo? Esse é o maior objetivo do Conselho Tutelar. Como eu já te falei, o Conselho Tutelar ele é um órgão garantidor de direitos. Sei. Ele está ali atuando em cima, né, da causa, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente é todo baseado em leis. Aí quando se fala desses direitos, está falando principalmente da proteção contra abusos, não é isso? Sim. Tanto a violência, ela são divididas. Violência é sempre violência, né? Mas tem a violência psicológica, tem a violência física, o castigo físico, né? A lesão corporal, né? E tem
a violência virtual, que hoje é muito comum, né? Esse cyberbullying, essas coisas, né? Tudo isso é uma forma de violência, né? E a violência sexual, que na minha opinião é a mais agressiva, mais grave, né? É a mais grave. Toda violência toda violência é grave, lógico, mas a violência sexual, eu acho que ela tem um peso, né, maior, porque as feridas, elas demoram, né? Quando cicatrizam, né? Elas demoram. E sempre fica a lembrança também, né? Sim, com certeza. Infelizmente tem aí essas consequências, né? Com certeza. E Edgley, quando tu se depara com uma situação como essa, qual é o primeiro passo a se fazer, a dar? Léo, assim, quando a denúncia chega no Conselho Tutelar, que a gente trabalha em cima de denúncias, certo? Anônima, né? Anônima, sim, com certeza. Qualquer pessoa que fizer uma denúncia ao Conselho Tutelar, ela tem a sua identidade preservada, com certeza, certo? É sigilo total. Então a gente trabalha em cima de denúncias. Então você liga ou passa uma mensagem ou um e-mail para o Conselho Tutelar fazendo a denúncia. O Conselho Tutelar notifica os pais, né, dessa criança, pais ou responsáveis, para que seja feito uma investigação, né? Podemos falar dessa forma. Para quê? Para que a gente leve até as autoridades policiais e sejam feitas os procedimentos, né, essenciais, cabíveis para aquele momento, certo? É necessário, sim, que seja feito um boletim de ocorrência, né, ou pelo responsável ou pelo próprio Conselho Tutelar. Quer dizer que quando é feita a denúncia, aí você já leva o caso também para outras autoridades? Sim, no caso... sim. É porque, como eu te falei, o Conselho Tutelar, ele é um órgão garantidor de direito, certo? E requisitor de serviços, dos equipamentos, serviços psicológicos, dentre outros, certo? Então, é aquela história de cada um no seu quadrado, certo? Quando existem muitas denúncias de pessoas que ligam e dizem assim, tá acontecendo agora, se você vier agora, você pega, é flagrante, flagrante é com a polícia. Certo? O pai está agredindo a criança, a mãe, ou seja lá quem for, está agredindo a criança está sofrendo algum tipo de violência, está tendo algum direito violado, certo? E é possível, o flagrante é 190. É 190, é polícia, certo? É polícia. Porque o conselheiro tutelar, ele não tem autoridade policial. Ele não tem autonomia policial, certo? Ele não pode chegar ali na tua casa, bater na porta e dizer, você está preso. Por isso, não. Se está acontecendo naquele momento, você liga para a polícia. E a polícia comunica ao Conselho Tutelar para que seja feito, todo o processo, né, as medidas sejam aplicadas, né, corretamente, certo? Tanto para o violador quanto para o violado. Edgley, quando os pais é notificado, o que é que tu mais escuta em relação à atitude deles? Essa é uma excelente pergunta. O que foi que eu fiz? O que aconteceu? Nessas horas ninguém é culpado. Certo? Recebemos uma denúncia. Quem fez? É anônima. Foi fulano. Entendeu? Quando acontece esse tipo de questionamento, principalmente quando sou eu quem vou fazer a notificação, que sempre acontece, né? Eu sempre digo que eu não sei, porque geralmente quando eu vou fazer uma notificação,
eu apenas estou indo fazer a notificação, certo? Foi notificado por outro conselheiro, então o outro conselheiro é quem está a par do caso, né? Então o outro conselheiro está a par, apesar de que somos um órgão colegiado, certo? É um colegiado, porém, um exemplo, o conselheiro X recebeu a ligação, recebeu a denúncia, fez o registro e gerou uma notificação. Então, tem os dias em que a gente faz as notificações e naquele dia pode ser eu que estou, né, indicado para fazer as notificações. Eu sei. Então eu já não sei qual é o conteúdo da denúncia. Né? Eu vou saber depois que o companheiro passar, né, que a gente tem toda semana, nós temos uma reunião ordinária na sede do Conselho Tutelar. Então todos os casos são postos na mesa e a gente vai tendo ciência de tudo que está acontecendo. Interessante. Edgley, mexe muito com o sentimental da pessoa, né? Muito. A gente não pode, não é que não possa, né? A gente tenta não absorver, tenta não levar, né, pro emocional, né? Tenta não deixar descer, né, pro coração e nem subir para a cabeça. A gente sempre tenta agir com a razão, porque existem casos que eu vejo só na televisão que eu fico totalmente, né, emotivo, certo? Que você vendo, e não está longe da realidade da gente, sabe? Aquela história, eu só acredito vendo, eu vendo e não acreditando. É dessa forma. É verdade, viu? Então realmente tem que estar com os pés no chão mesmo. Tem que estar com os pés no chão e o psicológico preparado. Até em você se deparar com os pais, um adulto, não vou dizer os pais, né? Porque quando se fala de abuso, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um parente, né, mais próximo. Mas dificilmente é um estranho. É mesmo. Está sempre no seio da família. Pode ser um tio. É sempre próximo. Um primo. Sempre próximo. Ah, fulano não é capaz, é. É sim. Entendeu? A gente sempre confia desconfiando. E no caso dos conselheiros, ninguém é de confiança. Até que se prove o contrário. E nesse processo, Edgley, escuta também a criança? Não. Não, porque assim, existe um programa da escuta especializada, certo? E esse programa ele já é uma realidade aqui no nosso município, graças a Deus. É uma equipe técnica que faz esse tipo de escuta, né, da vítima. Porém, né, na maioria dos casos, as vítimas elas fazem um depoimento espontâneo. Certo? Às vezes por estar já sufocado ali aí querem desabafar, certo? Mas a gente senta aqui e me conta como foi. Eu acho até uma forma violenta também, porque a pessoa já sofreu. Está constrangido, certo? Né? Está constrangido de falar o que aconteceu, porque não é fácil, certo? E ter que revivenciar tudo novamente. Porque cada vez que você fala, você revivencia tudo aquilo que você passou. Então você pode fazer com que essa criança ou esse adolescente sofra novamente todas as vezes que ele precisar fazer o mesmo relato. Então assim, a gente procura ouvir quando necessário, certo? Quando necessário. Quando é que essa criança ou esse adolescente é ouvido? Quando ele quer falar. Quando ele bate o pé e diz, eu quero falar. Eu preciso falar. Então a gente escuta, certo? E é de grande valia,
né? Quando eles querem falar, mas a maioria das vezes eles se sentem envergonhados. Principalmente o público feminino. É muito difícil. É muito difícil. Então essa parte ela tem que ser respeitada. É verdade. Certo? Mas é necessário que a gente saiba a verdade. Certo? É necessário que a gente saiba a verdade. Porque há sempre um acusado e uma vítima. Certo? O acusado, ele fica acusado até que seja provado que ele é culpado ou inocente. Então a gente precisa apenas saber da vítima se foi verdade. Quando é feita a acusação, a criança sai, deixa de estar com os pais ou não, permanece? É uma pergunta excelente que é muito pertinente. As pessoas às vezes confundem qual é o papel real. O que é que acontece? Eu vou ilustrar, certo? Nós temos uma família de 4 pessoas, um pai, uma mãe e 2 filhos, certo? Quando o agente violador é um dos pais, a gente entra com uma ação para que o agressor seja afastado do convívio, certo? Quando a gente não consegue afastar o agressor, a gente tenta, né, mediante a lei, é expedido um relatório, né, para o Ministério Público, para que o Ministério Público entenda o que deve ser feito para aquela criança ou para aquele adolescente, certo? Se for o pai, a gente tenta, né, afastar o pai. Quando a gente não consegue, porque é o mais difícil, a gente afasta a criança ou o adolescente, certo? O importante é a gente proteger aquela criança ou aquele adolescente, certo? E Edgley, outra coisa, quais são os indícios que a gente tem que estar atento, né? Quando está acontecendo essas coisas, né? O que a criança fala, como ela se comporta, tanto na escola como na rua, né? Sim. Léo, os sinais eles são muito evidentes, certo? A mudança de comportamento, ela é assim, ó, instantânea. Você tem uma criança alegre, sorridente, uma criança que brinca, uma criança que corre, uma criança ativa, e de repente essa criança se torna uma criança oprimida, se torna uma criança agressiva, se torna uma criança chorosa, certo? Alguma coisa está errada, já tem que acender o alerta, certo? Eu pegar uma pescazinha aqui rapidão. Pode ficar à vontade. Mudanças comportamentais, como agressividade, irritabilidade, apatia, retração, mutismo, certo? Desinteresse por coisas que gostava antes, regressão de comportamento, como voltar a usar fraldas ou fazer xixi na cama, entendeu? Interesses por conteúdos sexuais eróticos, entendeu? Crianças que têm aquela afloração, né? Certo? Palavras inadequadas para a idade tem que ter muita atenção. Palavras, se você vê uma criança que fala uma coisa que você só vê um adulto, e não é nem todo adulto que fala aquele tipo de coisa, então também, né, já é um alerta também. Hematomas, fraturas, queimaduras, infecções urinárias, principalmente.
Isso é uma pescazinha que eu tive que pegar aqui. Uhum. E é importante. Né? E o que é mais comum? O medo de estar, ou aquele temor de ficar perto do agressor. Quando você vê uma criança ter medo, Rejeitar, né? rejeitar severamente aquele adulto, algum problema tem. Com certeza. E baseado nisso aí, né, Edgley, é importante também, porque assim, ó, muitas pessoas, quando a criança fala, não quer acreditar, né? Isso. E eu até escrevi isso aqui que eu quero falar, eu preciso falar isso aqui. Ó. A maioria das crianças vítimas de abuso não entende e não consegue comunicar o que está acontecendo. Por isso é importante estar atento na mudança de comportamentos e jamais ignorar os relatos, por mais absurdos que sejam. É porque às vezes a criança diz, tá acontecendo isso. Aí o fulano de tal diz assim, isso é conversa, deixa de mentira. Nunca, jamais, nunca, jamais você diga que é mentira do seu filho, da sua filha, quando ele acusar alguém de alguma coisa. Tá. Nunca. Pode dar uma de detetive. Procure alguma coisa que encontra, né? Com certeza. Uma criança, para ela rejeitar um adulto, ela tem que ter acontecido algo muito absurdo. Que já mexeu no consciente dela. Existem crianças que não têm uma facilidade de entrosamento com uma pessoa que ela não conhece. É realmente muito difícil. Às vezes a gente adulto tem essa dificuldade, né? De se relacionar com outras pessoas. E uma criança seria diferente? É claro que não. A gente está falando de pessoas conhecidas, pessoas do seu convívio, certo? Pessoas próximas. É o que mais a gente vê mundo afora, né? É pai, é padrasto, é tio, é tia, é primo, é aquele vizinho, aquele... Tá entendendo? Uhum. É sempre pessoas próximas. É verdade. Dificilmente a criança ela é molestada, ela é abusada sexualmente, ela é por um estranho. É muito difícil. Entendeu? Uhum. É o tio que convive, tá ali todo dia. É aquele vizinho que não sai da tua casa. Uhum. Entendeu? Aquele que é tratado como família. É o professor, que isso não é uma realidade distante. Tem também, né? Entendeu? Acontece. É sempre estar, né, alerta para os sinais. E Edgley, para evitar essas causas, né? Cara, para evitar esse tipo de coisa, é fundamental a conversa aberta com os filhos. Certo? Porque gradativamente. A criança vai crescendo e de acordo com o que vai crescendo, vai mudando o assunto. Tá entendendo? Quando ela tá criança, até 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, certo? Você tem que fazer aquela brincadeira do pode e não pode. Aqui pode, aqui não pode. Quem pode? Justamente. Certo? Quem pode? A mamãe pode. É sempre a mamãe. Certo? Verdade. A tia da escola quando é necessário. Certo? Se necessário. Certo? É interessante que você explique para o seu filho que determinadas partes do corpo, principalmente as partes íntimas, não pode ser tocado por ninguém. E se porventura acontecer,
você tem que deixar ela à vontade para que ela conte para você o que aconteceu. Certo? Por isso que é interessante essa conversa. Certo? É muito importante. Você tem que conhecer o amigo do teu filho e você tem que conhecer principalmente quem são os responsáveis, os pais, os primos, os tios dos amigos dos teus filhos. Você tem que trazê-los para dentro da sua casa para que você possa conhecer, certo? Existe muito hoje, é muito comum os pais deixarem os seus filhos passar o final de semana na casa do colega da escola, passar um final de semana na casa de praia com os amigos da escola, com os pais dos amigos da escola. Então, quem são esses pais? É importante conhecer realmente. Quem é essa família? Eu não conheço nada sobre aquela família, meu filho. Na próxima, você pode ser que dê certo você ir. Dessa não dá certo. Justamente. Certo? Não é feio, Léo, você chegar na casa, né, dessa família e procurar saber quem são, o que fazem da vida, certo? É um ambiente em que o teu filho vai estar. Tá protegendo seu filho, né? Com certeza. E eu acho também, Edgley, que pode ser simples o que eu vou dizer agora. Às vezes até em você perguntar como foi o dia do seu filho. Sim. Você já fica sabendo de muita coisa. Como foi na escola. Principalmente se o seu filho passar o dia na escola. Ele passa o dia distante, passa o dia fora. Tu tem que procurar saber como foi, o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa diferente? Verdade. Entendeu? É muito importante que isso aconteça. Esse diálogo entre pais e filhos é muito importante. Então, uma das coisas mais básicas e mais importantes que tem que ter para evitar é realmente o diálogo, né? O diálogo. E é tão simples, né? É muito simples. Tem pais que têm dificuldade de falar, principalmente com as filhas, certo? Com as filhas mulheres. E realmente pode ser que seja difícil, mas mais difícil é você escutar, né? É você escutar um relato que alguém, né, tentou molestar ou tentou, né, abusar de uma filha sua, de um filho seu. Isso é um relato difícil. É mesmo. Certo? Você sentar e conversar com seus filhos, explicando o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, e deixando ele à vontade, certo? Deixando ele, você trazendo ele para perto de você, como seu amigo, você como o amigo dele, certo? E deixando ele à vontade para quê? Meu filho, o que acontecer, me conte. Para que juntos a gente consiga resolver. É interessante demais. Certo? Eles precisam confiar. Ter segurança, né? Ter segurança, né? Principalmente dentro de casa. Eu posso contar com meu pai, eu posso chegar para meu pai e vou falar para o meu pai, posso chegar para minha mãe e contar para minha mãe, porque eles vão confiar em mim. Eu posso confiar neles. É verdade. Isso é o pontapé inicial. Então pronto. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Só quero mesmo agradecer, né, pelo convite e deixar que o Conselho Tutelar do município do Eusébio, né, à disposição, né, de todos os munícipes que assim acharem necessário, certo? Se tiverem alguma dúvida, vou deixar aqui o telefone, o DDD 85 8229 5581.
você pode fazer ligação, você pode mandar um WhatsApp, certo? E também pode fazer a denúncia por e-mail, ctdcaeusébio@gmail.com. Você pode mandar a sua denúncia, é sigilo garantido e vamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Boa. Ei, Edgley, eu ia fazer uma pergunta no início, eu acabei esquecendo. Tu mora aqui no bairro, né, do Jabuti, e aí tu, como conselheiro tutelar, tu é ativo em outro bairro ou tu exerce também aqui na... Léo, é o seguinte, eu fui eleito conselheiro tutelar do município do Eusébio, então eu posso atuar em todas as comunidades. O que acontece quando o Edgley não pode atuar num caso do próprio bairro? Existe não é uma lei, né? Mas o conselheiro tutelar ele pode se declarar impedido quando o caso é do município, quando é da família ou de alguém muito próximo, entendeu? Na qual possa haver um interesse naquele caso. Sei. Certo? Então, o conselheiro tutelar ele é sempre impedido de atuar naquele caso do bairro, porque ele é o amigo da comunidade. Então, todo mundo conhece ele, certo? Todo mundo conhece ele. Então, assim, o conselho tutelar ele age dentro da lei. Da lei. Não tem, porque o Léo é meu amigo, eu vou aliviar para ele aqui porque ele é meu amigo e... Não pode. Então, para evitar esses constrangimentos, o conselheiro tutelar que mora no bairro, né, ele pode ser impedido de atuar, ele pode ser impedido de julgar, ele pode ser impedido de opinar. Certo? Por acaso pode ser que ele tenha algum interesse, né? Ou aquela pessoa, né, tenha uma ligação muito forte com o conselheiro. Eu perguntei porque eu nem sei se acontece, né, a questão de repressão, né? Por conta de um... Sim, retaliação acontece sempre, né? Acontece em todos... Assim, existem casos e casos. Existem casos e casos, certo? Então, assim, se tem um caso que é um caso bem mais sério que aconteceu ali no bairro e que pode, né, trazer alguma represália para o conselheiro, é óbvio, né, que até o próprio Ministério Público já deixa ele isento ali de atuar. Legal. Então, gente, qualquer dúvida, comenta aí também no vídeo, né? Quando o Edgley tiver um tempinho, ele vai lá, responde. Viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fica à vontade. E aí a gente vai estar aqui respondendo para vocês. No caso ele, né? Tá certo? Ele é que é o profissional da área. Então a gente deixa aí essa parte com ele, tá certo? Então é isso. Qualquer coisa, quer acrescentar, Edgley? Não. Só enfatizar mais uma vez. Telefone, o DDD 85 8229 5581. Não hesite, denuncie e abrace a causa. É isso aí. Então, por hoje é só e a gente agradece. Valeu, Edgley. Valeu, Léo. Até a próxima.